Conta um pouco pra gente aí, como é que foi a sua experiência de conversão? Bom, eu nasci em berço cristão, então desde muito pequenininha eu já ia para a igreja. Só que eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que eu sempre falo, que é: ir à igreja não significa ter um relacionamento com Deus. E ir à igreja não te garante que você está conectado com Jesus, embora seja muito importante. Mas há pessoas que vão lá só de corpo presente, só de corpo presente, sem a mente, sem o espírito, sem você estar ali para realmente adorar, vai apenas para cumprir uma obrigação. E eu fazia muito isso. Eu realmente ia para mim cumprir a minha obrigação de ir todo final de semana para a igreja, em todo culto, porque minha família é uma família cristã, meus avós são cristãos, minha mãe é cristã. Então eles sempre me levavam e eu sempre ia. Eu sempre soube que era o que eu queria para mim, só que eu nunca tinha tido uma experiência real com Jesus que eu pudesse dizer: não, esse aqui realmente foi o ponto que eu decidi que era isso que eu queria, que era isso que eu decidi, não que eu fui levada, mas que eu decidi a ser, a fazer, a Jesus adorar, a Ele eu exaltar com toda a minha vida e com toda a minha história. Então, eu tive uma depressão muito séria por fatos que ocorreram que me levaram a ter uma depressão, e eu passei a ver coisas, ouvir coisas, a me automutilar, e eu sofri muito. Foi uma época da minha vida ali entre os 12, 13 anos ali que foi algo muito carregado, sabe? E nesse período eu não entendia por que que tudo aquilo estava acontecendo, mas estava acontecendo e eu seguia caminhando porque realmente eu achava que sei lá, que Deus tinha um plano na minha vida, mas eu não procurava saber o que que era isso. Eu achava que Deus tinha um plano na minha vida, mas eu ia continuar caminhando, mas eu nunca tinha chegado a um ponto de decidir que eu ia buscar Ele para me entender, para Ele me curar, para Ele me ajudar. E eu continuei, eu me automutilava, eu via coisas, sonhava coisas. Eu tinha uma relação muito ruim com a minha mãe, com o meu pai nessa época. Só que um dia minha mãe me viu eu me automutilando na área da casa e ela ficou muito surpresa, porque por mais que ela soubesse que eu tinha depressão, ela não sabia que isso acontecia. E no dia que ela viu isso, ela me levou para o médico e ela me deu vários comprimidos. O médico me deu vários comprimidos para mim tomar. E eu ficava meia boba, assim, meia grogue. Eu tomei um mês os comprimidos. E o médico disse para mim que com muito tratamento e com alguns anos tomando esses remédios, eu poderia melhorar e parar de tomar eles. Mas ia ser um processo bem longo, com um acompanhamento bem longo e tal. Mas como eu ficava muito mal, como eu ficava muito grogue, como eu ficava meia boba, assim, eu não quis. Eu disse, eu não vou tomar, e eu parei de tomar, e eu continuei me automutilando, continuava vendo coisas e tal. E aí eu conheci meu marido. Um... Eu já tinha 15 anos quando eu conheci meu marido, e ele era um recém-convertido, que tinha também sido uma pessoa que era usuária de droga, ele era traficante, e era, tipo, algo muito pesado também sobre a vida dele, que ele estava recém conseguindo, pedindo forças a Deus para ele caminhar, e eu me arrastando também, tentando continuar caminhando. Parece a receita total do fracasso. Duas pessoas bem problemáticas se juntando, mas Deus tinha um plano naquilo ali. Quando eu caso com meu esposo, com 6 meses eu engravido da minha filha. Grávida, com depressão, com transtorno da automutilação, com tudo quanto era coisas que o inimigo colocava na minha mente, e pensando em me matar, pensando em tirar a minha vida. Num dia que eu estava sentada na minha cama, eu pensei, chorando, eu estava soluçando de chorar, e nesse dia eu pensei, eu ouço tanto falar de um Deus desde que eu era criança, eu ouço tanto pregar um Jesus desde que eu era criança, que pode libertar, que pode curar, que pode fazer milagres. Por que que na minha vida não faz? Por que que na minha vida não acontece? Por que que comigo não é assim? Só que eu nunca tinha parado para pensar que eu estava pedindo, estava querendo que Deus fizesse alguma coisa por mim, sem que eu nunca tivesse me entregado para Ele. E naquele dia eu resolvi me entregar para Ele.
Então, eu acredito que por eu ter nascido na igreja e não ter tido um dia que eu levantei minha mão e fui para frente e receber oração, esse dia para mim foi o marco zero da minha comunhão com Deus. Quando eu me ajoelhei grávida de 6 meses na beira da minha cama, soluçando de chorar, e eu só disse para Deus que se não fosse por mim, que fosse pela minha filha que estava no meu ventre, que Ele me curasse, que Ele me ajudasse, que Ele me levantasse, que a partir daquele dia eu ia ser uma nova pessoa e eu ia ter um novo relacionamento com Ele. E eu ia fazer tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos para mim fazer, mesmo que eu doesse, mesmo que eu chorasse, mesmo que eu sofresse. Mas que Deus apenas curasse aquilo que estava me matando, que era aquela depressão. E no momento, e não aconteceu nada naquele momento. Eu fiz a oração e eu não vi nada, eu não ouvi nada, só que eu me levantei da cama com a certeza do chão, né? Eu me levantei do chão com a certeza que Deus tinha me ouvido e com a certeza de que aquilo tudo ia mudar. E realmente mudou. Deus veio me dando a partir daquele dia experiências com ele. Sobre os remédios que eu falei que demoraria anos, eu não tomo nenhum tipo de remédio para glória e honra do nome do Senhor Jesus. E Deus me libertou, que para os médicos seria um processo lento e demorado, para Deus foi um processo, sim, mas um processo em que eu não precisei fazer tratamento nenhum, foi Deus quem me tratou, foi Ele o meu especialista e Ele quem me trouxe até aqui. E é por isso que eu prego, que eu falo, é por isso que eu falo nas redes sociais e não desisto. Por isso que eu escuto as críticas e eu não rebato, porque eu sei o que Deus fez por mim, então eu não preciso rebater aquilo que está sendo dito. Eu conheço o Deus que eu sirvo, sabe? Então esse foi o ponto, o momento para mim em que o céu se abriu e eu realmente quis ser aquilo que Deus queria que eu fosse.